prestar culto ao Senhor. Ó Deus, que o nosso coração esteja totalmente desprovido de qualquer coisa que não seja próprio para esse lugar. Só prepare o nosso coração. Nós queremos prostrar-nos diante do Senhor, Deus Santo e poderoso, merecedor de toda a honra e glória. A Ti seja dada, Deus. Muito obrigado por este momento que podemos render glórias ao Teu nome. A oração que fazemos com ações de graça, no nome de Jesus. Amém. Ainda de pé, nós vamos fazer uma leitura bíblica que está em Salmos 18, 46. Vamos ler todos juntos? O Senhor vive, bendita seja a minha rocha, exaltado seja Deus, o meu Salvador. Esse é um convite à oração, né? Vamos nós
coração, falando do teu povo nessa noite e nos dando a alegria, Pai, de estar na tua presença. Espírito Santo de Deus, fica à vontade no nosso meio. Deus, o Senhor é muito bem-vindo aqui neste lugar. Fala conosco, ó Deus, nós te amamos e queremos sentir a tua presença neste lugar. Em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia aí no livro do Evangelho de Marcos, no capítulo 5. Alguma vez você já disse que alguém é espírito de corpo? Parece esse negócio é bem comum, né? Você é espírito de corpo. Uma usando assim, quando alguém fala alguma coisa não muito certa, não acha legal, você é espírito de corpo. Já viu isso? Pode não, gente. Isso é muito feio para chamar os outros espíritos de corpo, viu? Pode não. E por que será que tem esse dito de chamar os outros espíritos de corpo? Por que será que tem esse negócio de chamar os outros espíritos de corpo? É bom a gente ficar preocupado com isso. E nós vamos tentar ver um pouco disso hoje aqui na mensagem. Nós sabemos que Jesus, ele andou no seu tempo pela Galileia, toda aquela região, e Jesus operou muitos milagres. Por onde ele passava, Jesus sempre fazia alguma maravilha. Alguma maravilha era operada ali naquele lugar. E olha só, Marcos, ele registra aqui, desde o capítulo 1 do seu livro, alguns feitos de Jesus. Nós não iremos ler todos eles, mas no capítulo 1, a partir do versículo 21, há um texto onde ele relata que Jesus havia curado um endemoniado na cidade de Cafarnaum. Ele expulsa daquele homem, ele é exorcizado de um espírito imundo. Depois, Jesus também expulsa demônios e cura os enfermos. Nós vemos isso a partir do versículo 29. Diz o texto que ele curou a sogra de Pedro, que estava enferma. Depois ele passa mais adiante e cura pessoas enfermas, pessoas endemoniadas, doentes e de toda sorte de enfermidade. Ele exorcitou e expulsou muitos demônios. Então tudo isso aconteceu com as caminhadas de Jesus. Jesus cura também leproso, no versículo 40, do capítulo 1 em diante. Jesus cura pessoas de lepra, limpa aquelas pessoas. Jesus cura o paralítico. Jesus acalma a tempestade, nós acabamos de ler aqui. Então, vários fatos aconteceram no ministério de Jesus que foram fatos relevantes e que estão registrados na palavra de Deus. Mas eu quero ler com vocês um texto que está. Você pode voltar aí no texto bíblico, irmão? Isso. Nós vamos ler esse texto, eu quero que você me ajude, lendo juntamente comigo. 3 versículos, está no capítulo 5 do livro de Marcos. Eu vou ler a primeira vez e depois eu quero que a congregação leia também. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Conjuro-te por Deus que não me atormentes, porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai desse homem. A congregação. Amém. Glória a Deus. Nós vamos
nós queremos relatar esse homem da cidade de Gerasa, cujo encontro ele tem com Jesus. Quem era essa pessoa? Era um homem que vivia, como se diz, alongado. Ele vivia separado da sociedade, morava no cemitério. Que bom lugar era para morar, logo no cemitério. Vivia propriedade. Era um homem possesso de demônios e tinha uma vida totalmente alienada. Diz o texto que esse homem tinha com ele uma legião de demônios. E quem fala com Jesus no momento daquele encontro, com certeza não é o homem, mas são esses demônios. Porque ele diz: por que, Jesus, você veio atormentar? Por que você veio atormentar? Por que você veio atormentar? Conjuro por Deus que não me atormente, porque Jesus dissera: espírito imundo, sai desse homem. E Jesus perguntou para cada um: nós não temos religião, porque nós somos muitos. A primeira coisa que eu quero que você entenda é que legião poderia ser de até 6.000 soldados para o exército romano. Então, 6.000 demônios acompanhavam aquele homem. E eu quero que você entenda uma coisa: que hoje, no século 21, onde nós estamos vivendo, na era pós-moderna, os demônios continuam andando com as pessoas. Eles continuam fazendo a mesma tarefa diabólica, a mesma missão do diabo, que é atormentar as pessoas. E isso faz com que as pessoas vivam sem amigos, sem parentes e sem perspectivas para as suas vidas. São homens alienados da sociedade, homens que estão presos pelos demônios, homens que estão... deixa eu orar, fica tranquilo. Homens que estão presos aos demônios. E nós precisamos entender isso. É uma prisão. O álcool, a droga, tudo isso é uma prisão que segura as pessoas. São as drogas que estão aí matando as pessoas. Não tem lá, vivem junto aos mortos físicos, mortos emocionais, mortos espirituais. E o Talmud ele trazia 4 sinais que identificavam que as pessoas tinham loucura. Os sinais eram andar à noite ao léu, passar a noite em sepulcro, rasgar as próprias vestes e destruir aquilo que eles tinham. Esse era um sinal de loucura para os judeus. E aquele homem apresentava todos esses sinais. Nós podemos pensar que pessoas com esses sinais hoje são loucas, mas elas podem ser pessoas acompanhadas por uma legião de demônios que quer acabar com a sua vida. Esse é o objetivo e esse é o trabalho do diabo. Jesus disse que o diabo não veio senão para matar, vai destruir e destruir. Ele destrói, ele acaba, ele leva o chão. E nós podemos ver essas coisas. Muitas vezes nós achamos graça por tudo isso. Mas isso é motivo de tristeza. Nós deveríamos chorar por essas pessoas que estão presas na garra da Satanás, na garra do demônio, lutando muitas vezes para se libertar. Mas elas estão oprimidas, opressas por essas
demônios que estavam sobre aquela vida tinham força e o levavam a se machucar, a se quebrar, a estar totalmente destruído. Diz o versículo 5: andava sempre, de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedra. Essa era a situação daquele totalmente doente. A situação dele, mesmo que ele quisesse, os demônios o torturavam e impunham a ele uma vida totalmente fora do contexto das demais pessoas. Nós podemos pensar nisso como uma coisa chamada batalha espiritual. E nós muitas vezes ignoramos. Nós achamos que não há batalha espiritual, mas ela existe. Ela está aí presente. E há muita gente perdendo essa batalha. Há muitas famílias sendo destruídas por essa batalha. Dia desse, via um noticiário de um jovem de 26, 27 anos, não falha a memória, que chega em sua casa, que chega em sua casa totalmente transformado, que mata seu pai, que mata sua mãe, que mata sua esposa, porque queria drogas. Esse homem tinha uma legião de demônios na vida dele. Muitas vezes nós achamos que é só droga. Paulo, quando se refere a feitiçaria, ele usa a palavra farmaqueia, que significa exatamente a ação de misturar substâncias para deixar as pessoas fora de si. É um tipo de feitiçaria que tem acabado com uma sociedade e que já existia desde então, nós podemos entender que aquele homem vivia oprimido. Um teólogo escreveu o seguinte: nenhuma oração será completa se não conter uma súplica pedindo que sejamos guardados do diabo. Nós precisamos entender isso. Que enquanto igreja aqui, o mundo espiritual, nós vivemos uma batalha espiritual. Batalha que tem muitas vezes feito vítimas de todas as tragédias. Mas agora, o versículo 8 diz assim: porque Jesus disser Espírito imundo, sai desse homem. Jesus tem a autoridade para mandar os espíritos saírem das pessoas. E olha só, quando Jesus teve o seu encontro com os seus discípulos, narração de Mateus, capítulo 16, 18, Jesus disse que a igreja receberia o poder para fazer algo grandioso na terra. E esse poder é dado à igreja. Esse mesmo poder que Jesus tem para te mandar expelir os espíritos que saiam das pessoas, a igreja tem hoje. Muitas vezes a igreja não usa, não quer usar. Mas as pessoas entram aqui para serem libertas, para receberem libertação da sua vida, para terem Deus no seu coração. E é para isso que a igreja está colocada neste lugar. Elas precisam de mudanças radicais
ladeira abaixo para dentro do mar, onde se afogava. Por isso que muitas vezes as pessoas dizem que as outras são espírito de corpo. Que Jesus permitiu. Eu fico pensando se Jesus tivesse feito isso hoje, provavelmente os protetores dos animais dessa associação, essas ondas todas, iriam processar Jesus, você não acha? Jogar 2 mil corpos no mar. Estavam querendo processar um sargento que matou os pintinhos, né? Viu aí? Jogou um monte de pintinhos no buraco, queimou, matou, sei. Eles querem processar porque é a proteção dos animais. O que eu faria com Jesus? Porque jogou 2 mil corpos dentro do mar. Mas Jesus permitiu que aquilo acontecesse para que aquele homem fosse liberto. Eu faço uma pergunta para você: o que é que vale mais? 2 mil mortos ou um homem liberto? Jesus tinha suas prioridades. Tanto que os porqueiros, os donos dos porcos, o que eles fizeram com Jesus? Jesus, vai embora, você está dando prejuízo para nós. A gente não quer levar prejuízo, a gente quer muitos porcos. Agora você mata os nossos porcos, deixa ela no mar, não vai comer. Sério, rapaz. Fica quieto, não fica falando. Então, Jesus prioriza as pessoas. Jesus prioriza a vida. Jesus prioriza o cuidado com a vida das pessoas. Por isso, ele permitiu que os demônios entrassem na vida daqueles porcos e os jogassem no mar. Aquele, então, que andava doido, cego, maluco, dormindo no cemitério, pobre, nu, recebe o quê? É o que a gente pode ver a partir do versículo 15. E no tempo de Jesus, viram o endemoniado, o que tivera na região, assentado, vestido, presenciado, vestido em perfeito juízo e temendo. E os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que aconteceu ao endemoniado e acerca dos porcos. Então aquele homem estava, primeira coisa, assentado, ele não estava mais correndo no meio dos cemitérios, brigando com as suas correntes, com as suas amarras, se machucando com pedras, mas ele estava sentado. Ele não estava nu, mas ele estava vestido. Ele não estava louco, mas estava em perfeito juízo. Esse é o Jesus que liberta da opressão. Esse é o Jesus que cuida das nossas vidas. Esse é o Jesus que sara as nossas enfermidades. E é esse Jesus que traz o alívio para os corações. Aquele homem então recebe uma missão. E que missão maravilhosa ele recebe? Recebe a missão de anunciar o Evangelho em 10 cidades. Ele sai a pregar 10 cidades, Decápolis. Missionário. Diz o texto que aquele homem, versículo 20, então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo que Jesus lhe fizera, e todos se admiraram. Então, várias cidades, a começar de Damasco, está lá em cima, até Cesareia, que estava lá embaixo, aquele homem saiu pregando a palavra de Deus. E ele foi aos seus parentes, foi aos seus familiares, levando a mensagem da salvação. Que coisa maravilhosa! Que um homem que outrora vivia daquela maneira possa agora andar seguro nas mãos de Deus, levando uma mensagem de salvação, uma mensagem de transformação, uma mensagem de mudança de vida para os corações. Ele se tornou então um grande pregador da palavra às 10 cidades que formavam Decápolis. Por isso,
Salmo 66, verso 16 diz: venham e ouçam todos vocês, os que temem a Deus, vou contar-lhes o que Ele fez por mim. Então, a grande mensagem que você pode pregar é dizer o que Jesus fez na sua vida. Essa é a pregação daquele homem, cujo nome nós sequer sabemos, não foi registrado o seu nome, mas ele ficou registrado pelos seus atos e por aquilo que ele fizer. Jesus se preocupou muito mais com os corpos do que com Jesus Cristo. Sabe, amados irmãos, muitas vezes o mundo tem feito isso. Ele se preocupa muito mais com os corpos do que com Jesus Cristo. Porque as pessoas estão morrendo, as pessoas estão indo de mal a pior pela situação que nós estamos vivendo neste mundo. Muitos estão preocupados muito mais com os seus negócios ilícitos do que com a mudança requerida por Jesus. Dia desses, domingo passado, nós estávamos chegando, 18 e poucos para o culto, e um dos moços que estava preso no nosso presídio aqui, nós visitamos lá, ele teve a sua liberdade, e ele veio para mim, a igreja dizer que agora estava livre. Eu falei: agora você tem que andar certo. Você tem que andar com Jesus. Não pode mudar, não pode querer voltar para aquela vida velha, tem que continuar com Jesus. Agora, quando você estava na cadeia, na trincheira, é muito fácil, né? Mas na hora das lutas, das dificuldades, nós precisamos testemunhar. A batalha espiritual, amados, é uma realidade. Jesus prometeu estar conosco em todas elas, vencendo-as por amor a cada um de nós. Sejamos então arautos entre a nossa casa, a parentela e na decápolis que a nossa casa. Que Deus nos abençoe nesta noite, nos dando as ricas bênçãos dos céus sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, nós repreendemos toda ação de amor. Em nome de Jesus, pelo sangue do Cordeiro, da cruz do Calvário, nós repreendemos toda ação de diabo, toda ação de Satanás, da vida desse homem, para que ele seja liberto para a honra e glória de Jesus Cristo, aquele que tem autoridade sobre os demônios. Em nome de Jesus, nós clamamos a Deus pela tua libertação nesta vida, para a honra e glória do nome, para a honra e glória do nome de Jesus. Pode soltar essa voz, deixa isso, fica segurando, pode soltar. Que o amor de Deus, nosso Pai,